Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem.
Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Henrique Santos, trabalho na Supress. E, juntamente com o Carlos, nós iremos apresentar nossa palestra técnica com o tema de soluções para abatimento de poeira com o uso dos canhões de névoa e apresentar nossa linha de equipamentos móveis elétricos, né? Antes de mais nada, em nome da Supress, gostaria de desejar boas-vindas para vocês, né? Agradeço aí a participação de todos aí que dedicaram um tempo para assistir essa palestra, meu muito obrigado. E eu espero que esse conteúdo seja um conteúdo enriquecedor, de bastante proveito para vocês e que atenda à expectativa de vocês, né? Então, vamos começar agora, eu vou compartilhar a tela com vocês e antes de qualquer coisa, nós vamos deixar um tempo no final da apresentação para perguntas e a gente discutir assuntos relacionados ao que for apresentado. Então, caso você tenha alguma pergunta, anote aí para que no final a gente possa discutir melhor, beleza? Não se limitando também a essa palestra, a Supress encontra-se à disposição, né, para discutir assuntos mais específicos, assuntos mais detalhados. Então, visite nosso stand na Exposibram, visite nosso site e qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato, beleza? Vamos começar aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Então, o tema da nossa palestra, pessoal, vai ser soluções para abatimento de poeira com o uso desses equipamentos, os canhões de névoa, e falaremos também a respeito dos equipamentos móveis elétricos, da Movex. Bom, antes de mais nada, né, meu nome é Henrique Santos, trabalho na Supress como engenheiro mecânico, e já tenho aí mais de 6 anos de experiência em soluções para abatimento de poeira com o uso desses equipamentos. E o Carlos, né, que vai apresentar mais à frente, é um engenheiro de Minas com mais de 24 anos de experiência em mineração de grande porte e siderurgia. Bom, a Supress Tecnologia e Sustentabilidade é uma empresa que nasceu em 2014, ela foi fundada por 2 grandes profissionais que têm uma bagagem muito grande no ramo de mineração, demolição e construção pesada. E a empresa nasceu na oportunidade de trazer tecnologias de fora para o Brasil, né? A Supress hoje, ela importa, fabrica e fornece equipamentos que viabilizam processos produtivos sustentáveis.
E a nossa missão é desenvolver e fornecer tecnologia para operações sustentáveis, né, de forma a reduzir impactos e melhorar condições de ambientes laborais. E temos como visão ser reconhecido como uma empresa de vanguarda em sustentabilidade, né? E também ser reconhecido como o melhor fornecedor de canhões de névoa para supressão de poeira no mercado. Esses profissionais que fundaram a Supress são profissionais que têm uma vivência internacional bem consolidada. Então, não tendo respostas imediatas para soluções dos clientes, certamente saberão saber onde buscar de forma rápida e eficiente. Mas o que a Supress oferece atualmente? Nós temos a linha de equipamentos, os canhões de névoa, e temos os equipamentos móveis elétricos. Os canhões de névoa são equipamentos que têm fabricação 100% nacional. Até meados de 2019, importávamos equipamento da Suécia, né, um grande fornecedor na Suécia de equipamentos canhões de névoa, mas de 2019 para cá, nós começamos aí na fabricação e projeto nacionalizado. Adquirimos a licença de alguns equipamentos suecos e temos também o nosso projeto nacional. Então, de forma geral, hoje a nossa produção de canhões de névoa é 100% nacional. Os equipamentos móveis elétricos, a Supress, ela tem uma distribuição exclusiva. O Carlos vai apresentar um pouco mais aprofundado à frente, mas adiantando, esses equipamentos são equipamentos que são trazidos do Canadá, da empresa Movex, uma gigante no ramo. Antes de começar, pessoal, explicar um pouco sobre o que é o canhão de névoa, para que serve, eu gostaria de trazer alguns questionamentos para a nossa palestra, para a gente conversar um pouco a respeito disso. Bom, primeiramente, a poeira, ela é uma consequência indesejada em seu processo produtivo? Você já tentou evitar que essa poeira ocorra de alguma forma, mas pela natureza do processo, isso tem ocorrido ainda? Pergunto mais, a saúde ocupacional de seus empregados, a segurança de suas operações, ela tem sido afetada por essa geração incômoda de poeira? Comunidades ao seu entorno, né, têm sido afetadas? Reclamações, problemas da imagem da empresa são uma constante? Desgaste junto a órgãos regulatórios, fiscalizatórios, entidades públicas em geral, tem ocorrido? Você precisa de uma solução tecnicamente eficaz e comprovada por várias empresas? Bom, se algum desses questionamentos sua resposta foi sim, certamente o uso do canhão de névoa vai ajudar a resolver totalmente ou parcialmente seu problema. Esses canhões de névoa são equipamentos que viraram tendência no mercado mineiro-siderúrgico, né? Até 2014, não se via esse tipo de equipamentos em funcionamento em áreas de mineração, siderurgia, cimenteiras, pedreiras. E de 2014 para cá, com o surgimento da Supress, nós temos trabalhado de forma incansável para introduzir esse tipo de equipamento nas empresas. Para quê? Para ajudar a controlar a quantidade de particulados em suspensão. E, de forma geral, né, nesses 6 anos de experiência, eu posso dizer com tranquilidade que nós temos tido uma excelente aceitação no mercado, né? Começamos ali com a instalação de um equipamento, quando é hora a empresa já solicita mais 2, 5, 10, 12 equipamentos. Então, de forma geral, a gente tem tido aí uma resposta muito positiva com o uso desses canhões. E quais são as vantagens que o uso desses canhões eles oferecem, né? Podemos citar aqui diversas vantagens. A primeira é que o equipamento é um equipamento extremamente eficiente, né? É um equipamento que você coloca ele para funcionar em um ambiente empoeirado, você consegue perceber nitidamente que toda aquela poeira gerada, ela é abatida, ela é envolvida apenas naquela região, evitando que áreas indesejadas sejam atingidas por essa poeira incômoda, né? Então, assim, eu vou explicar um pouco mais do equipamento, mas antes de dar sequência, eu gostaria de apresentar um vídeo para ilustrar como que é o mecanismo de funcionamento desses equipamentos, tá? Vamos lá. O canhão, ele gera uma cortina de névoa, e essa cortina de névoa, ela é lançada no local onde é gerada a poeira,
e essas gotículas de água fazem com que a poeira seja precipitada mais rapidamente. O funcionamento é relativamente simples, mas muito eficiente, né? Então, aqui é só um vídeo bem rápido de como é a operação desses equipamentos de forma geral, né? Então, voltando aqui nas vantagens do uso desses equipamentos, eu citei a primeira, que é a questão da eficiência, e como vocês podem ver no vídeo, é um equipamento que tem assim, uma eficiência comprovada, né? Temos diversas aplicações. Uma segunda vantagem que ele tem é, você abatendo a poeira naquele local, você melhora a qualidade do ar, diminui a quantidade de particulados em suspensão e consegue melhorar os seus indicadores de emissão de particulados. Ou seja, você abate a poeira, melhora a qualidade do ar e, mais ainda, você melhora a qualidade das condições de trabalho dos operadores, né? Muitas das vezes em ambientes de mineração, siderurgia, o operador está acostumado ali com aquele ambiente empoeirado e isso faz mal para a saúde dos colaboradores. Então, o canhão de neve ele tem essa vantagem de, abatendo a poeira, você melhora a qualidade do ar, consequentemente, permitindo uma condição de trabalho melhor para o colaborador. Além disso, contribui também para a longevidade das máquinas. De qual forma? Imagina que você tem uma carregadeira, por exemplo, trabalhando em um ambiente empoeirado. É claro que essas máquinas são projetadas para trabalhar nos ambientes mais agressivos, mas, de qualquer forma, nós temos ali a poeira atingindo partes móveis, atingindo filtros dessas máquinas. Então, o uso desses equipamentos para abatimento de poeira, eliminando a poeira, faz com que você contribua para uma maior vida útil de máquinas e equipamentos de forma geral. E um outro ponto também que eu gosto de ressaltar é a questão do impacto visual, né? Quando você coloca o equipamento, o funcionamento dele gera um impacto visual impressionante. Então, isso chama a atenção da comunidade, de órgãos regulatórios, mostrando que a empresa está preocupada com a responsabilidade socioambiental, mostrando que a empresa ela tem ali atitude no sentido de resolver aquele problema que é a geração de poeira. E isso é visto de forma muito positiva pela comunidade, por órgãos fiscalizatórios e de forma geral, né? Todo mundo aí. Mas como que funciona? Como é que é o procedimento? Como que é o processo de abatimento de poeira? A gente consegue ver bastante em mineradoras, siderúrgicas, cimenteiras, o uso dos canhões aspersores convencionais. Esses canhões convencionais, eles são utilizados para umectar vias, umectar pilhas de materiais. E diferente do canhão de névoa, ele lança água com gotículas de água grande. Ou seja, essas gotículas de água grande, elas não têm características de abatimento de poeira. Elas servem para evitar que a poeira ocorra. Só que tem situações em que você não pode umectar o material, você compromete a qualidade do material. Imagina uma mineração de calcário, por exemplo, dificilmente não, a umectação desse material pode comprometer a qualidade dele. Então, você molhar o material não é totalmente interessante. Quando você usa o canhão de névoa, né, diferente do canhão aspersor convencional, ele gera gotículas de água muito fina. Então, você lança essa cortina de água pulverizada no meio, essas gotículas, elas têm a aglutinação da partícula de pó à gotícula de água é mais facilitada, porque os diâmetros médios são iguais aos do particulado em suspensão, então, ocorre a aderência do particulado à gotícula de água, com isso faz com que o particulado precipite mais rapidamente. Ou seja, o canhão de névoa, comparado ao canhão aspersor convencional, ele lança névoa de água, ou seja, um menor consumo de água, e você consegue ter uma maior densidade de gotas por volume de água. No canhão aspersor convencional, a poeira entrelaça as gotículas de água grande. O canhão de névoa não permite isso. Você cria aquela cortina de água pulverizada, aquele ambiente completamente envolvido por gotículas de água. A poeira, quando tende a passar por essas gotículas de água, em algum momento elas vão se encontrar e precipitar mais rapidamente. O mecanismo de funcionamento é esse aí.
E para lançar essas gotículas de água, nós temos diversos portes de equipamento, né, para atender às diversas necessidades de supressão de poeira. Nós temos a linha de equipamentos portáteis, que são esses equipamentos. O alcance máximo da névoa é em torno aí de 5 metros, né? Geralmente são equipamentos utilizados em reformas de hospitais, reformas de prédios, são serviços em áreas internas, serviços menores. Os equipamentos de médio porte, que é o SP15 e o SP35, são equipamentos intermediários, né, que têm um alcance de névoa variando entre 15 a 35 metros. E nós temos a linha de grande porte, que é a nossa linha de equipamentos mais utilizados no ramo mineiro-siderúrgico, que nós temos aqui os equipamentos SP55, SP65 e o nosso maior, o gigante SP150. Quando eu falo de porte dos equipamentos, eu estou dizendo a quantidade de água que ele lança e ao alcance que essa névoa pode ter, né? Como eu disse, os equipamentos portáteis, eles têm um alcance médio aí de 5 metros. Já os equipamentos de grande porte podem chegar até 200 metros de alcance. Então, a utilização desses equipamentos, ela vai ser definida de acordo com a aplicação. Se for em uma área aberta, por exemplo, em grandes pátios de Pelotas, grande pátio de estocagem de materiais, utilizamos os equipamentos de grande porte, por terem maior potência de ventilação e serem mais suscetíveis à ação de ventos. Ou seja, você consegue ter uma maior área molhada com essa linha de equipamentos. Da mesma forma, eu não posso utilizar esse equipamento, aliás, não é conveniente utilizar esse porte de equipamentos em pequenas reformas, uma demolição de um piso, por exemplo, né? Para isso, eu tenho os equipamentos de médio porte. De forma geral, pessoal, né, de 2014 para cá, já nesses 6 anos aí de Supress, rodando o país de norte a sul, já me deparei com diversas situações, né? Seja na mineração, né, em cimenteiras, em empresas com estocagem de granéis, e vejo que a aplicação desses canhões, ela pode ser realizada em qualquer local que tenha geração de poeira, né? E a Supress, ela tem esse serviço de fazer o dimensionamento, fazer a especificação da configuração dos equipamentos, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: se você tem um ambiente empoeirado, certamente o uso desses canhões de névoa pode ser realizado. Como eu disse, né, os equipamentos, eles têm ali os alcances definidos de acordo com o porte, né? Só citando aqui, o SP15, por exemplo, ele tem um alcance máximo de 15 metros. O SP55, que é o nosso campeão de vendas aí, ele tem um alcance até 60 metros. E o SP150, por exemplo, tem um alcance de até 200 metros. Então, o uso desses equipamentos, né, a especificação, o dimensionamento desses equipamentos vai se dar através da sua aplicação. Então, se você tem um ambiente fechado, onde não tem tanta ação de ventos, você pode utilizar um equipamento de médio porte, né? Se é uma área aberta, grandes pátios, onde a distribuição de equipamentos ali seja mais dificultada, talvez seja melhor você utilizar um equipamento de grande porte, um SP150, por exemplo, de forma que ele consiga atingir toda aquela área. O que o equipamento faz, né? Além dele lançar a névoa, o equipamento ele tem uma ventilação forçada, né? O canhão ele tem um formato de uma turbina, ele é cônico, né? E ele tem essa forma aerodinâmica favorável para garantir a otimização do alcance. Internamente, nós temos um motor com uma hélice axial acoplada que faz essa ventilação forçada. A névoa, ela ocorre na extremidade do canhão. Então, ou seja, forma-se a névoa na extremidade do canhão, essa ventilação, quando é acionada, ela empurra essa névoa no meio e você consegue ter ali uma grande área molhada em função do alcance. O equipamento, ele tem alguns recursos de inclinação, né, uma inclinação vertical em relação ao solo, você pode inclinar ele de menos 10 a mais 50 graus. Ele pode ter um giro manual de 330 graus, né, você manoplando o equipamento no painel elétrico, você consegue girar ele para um lado e para o outro, 330 graus, né, de forma manual no painel. E ele tem um giro automático de 15, 30 ou 60 graus, que é a nossa linha de angulação de entrada do equipamento.
Esse giro automático, ele simula um ventilador doméstico, né? Você coloca o equipamento na área de operação e ele fica ali fazendo um movimento automatizado, né? O equipamento, pessoal, ele pode ser feito a operação pode ser feita de forma manual, tá? Através do painel do equipamento, de forma local, ou ele pode ser feito através de uma operação remota, né? Com o uso de controle via rádio. Isso é o que vem standard no equipamento, tá? Então, você pode operar ele de forma local, direto no quadro elétrico, ou através de um controle remoto via rádio. Existem diversas formas de instalar esses equipamentos. Inclusive, você instalando uma rede de equipamentos na área, você pode interligar os equipamentos através de um supervisório, né? O equipamento ele já vem preparado para essa funcionalidade. Você, então, consegue controlar os equipamentos através do supervisório sem necessidade de um operador ir até a área para fazer o acionamento. Além disso, existem outras opções também de automatizar todo o controle do equipamento, né? Para não precisar de ter um operador do supervisório para fazer o acionamento desse equipamento, pode-se colocar estações meteorológicas que essas estações elas podem coletar informações reais, né, de velocidade do vento, direção predominante do vento, umidade relativa do ar, e fazer o acionamento dessa rede de canhões em função da realidade. Ou seja, imagine que a gente tem um pátio, né, coberto ali ao seu entorno por canhões de névoa e, esporadicamente, eu tenho que ligar algum canhão. E qual canhão que eu vou fazer o acionamento, ele vai variar em função do vento, em função se tem umidade relativa favorável ou não. E essa estação, ela coleta esses dados reais, envia para um PLC, o PLC faz o acionamento dos canhões desejados, né? Então, tem essa possibilidade também. Os equipamentos da Supress, como eu disse, são de fabricação nacional, né? Todos os equipamentos são fabricados aqui na nossa sede em Nova Lima, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. E os equipamentos são desenhados e projetados para trabalhar nos diversos ambientes, né, nos mais agressivos, principalmente, né? Então, como a gente pode perceber aqui, ó, toda a base do equipamento, todo o chassi do equipamento é feito em uma estrutura bem robusta, uma estrutura que foi preparada mesmo para ambientes agressivos, minério em cima. Então, ele recebeu ali um tratamento superficial de galvanização a fogo, que confere maior resistência à corrosão, né? Isso é muito importante em áreas portuárias, por exemplo, onde a maresia começa a oxidar precocemente equipamentos. O equipamento ele recebe uma pintura de excelente qualidade, né, atendendo à norma da Petrobras. Todos os motores, bombas, são componentes blindados, tá? Então podem ficar ali expostos a sol, chuva, jatos de água, jatos de poeira. O painel elétrico totalmente adequado a NR10, NR12. Então, assim, é um equipamento, modéstia à parte falando, é um equipamento fantástico, um equipamento que foi preparado pensando nesses mais agressivos ambientes que a gente encontra aí em ambientes de siderurgia, cimenteiras, indústria de mineração, etc. E, assim, de forma geral, nós não temos um histórico de manutenção desses equipamentos, né? O histórico de manutenção que a gente tem é manutenção preventiva mesmo, limpeza de filtros, limpeza de bicos, às vezes troca de bicos por desgaste natural, mas queima de motores, falha estrutural, não temos registro de histórico de manutenção. É um equipamento bastante confiável. As formas de instalação desses equipamentos, eles podem ser feitas de forma fixa ou forma móvel. Se você colocar esse equipamento de forma fixa, ele já tem uma base, né, um chassi preparado para colocar diretamente no solo. Ou, se preferir, colocar ele sobre uma torre, por exemplo, né? Inclusive, o uso de torres para alimentação do canhão de névoa facilita muito a captura da poeira, porque você vai estar atuando com o equipamento de cima para baixo. Então, em algumas aplicações, por exemplo, pilhas pulmão, pilhas de ROM, por exemplo, onde a pilha pode chegar ali com alturas de 20 metros, você atuando do chão, ele tem uma eficiência razoável. Quando você coloca uma torre, por exemplo, atuando de cima para baixo, a eficiência melhora consideravelmente. Então, a gente sempre
está sugerindo ali o uso de plataformas, de platôs, para melhorar e otimizar a performance do equipamento. De forma móvel, imagina que você tem ali um pátio onde você tem operações dinâmicas de descarregamento ou retomada de material. Você pode colocar o kit rodas no equipamento, ou até mesmo um trailer industrial. Esses dispositivos, esses acessórios, eles facilitam a movimentação do equipamento na área. Então, se você está operando em um local, mudou a operação, vai ter um descarregamento em um outro local, você pode facilmente engatar esse equipamento em um reboque e puxar por um veículo, uma caminhonete, para o local desejado, tá? Isso facilita muito a vida da operação. Uma vantagem, pessoal, da Supress é que a Supress ela tem um setor de engenharia do produto, né? Então, como eu disse, todos os equipamentos são fabricados aqui no Brasil, fabricados por nós, desenhados e projetados por nós mesmos. Então, caso seja necessário fazer alguma adequação para atender alguma norma interna da empresa, a gente consegue fazer isso tranquilamente, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Essa aqui, uma grande mineradora, solicitou um filtro especial para utilizar água de processo, tá? Então, como a água de processo tem ali grande concentração de particulados presente, para evitar que esses particulados passem no equipamento e causem um desgaste prematuro no sistema de bicos, usou-se um filtro especial, né, para conter todo esse particulado. E a Supress, como eu disse, que desenvolveu todo esse projeto. Da mesma forma, esse equipamento à esquerda é um equipamento que foi projetado com um painel específico, um painel que vai atender a normas internas da empresa. Aí, vendemos um lote de 7 equipamentos para uma grande siderúrgica também aqui no estado de Minas Gerais e fornecemos com esse painel personalizado. Então, assim, dados como vazão, alcance, ângulos de giro, a gente consegue mexer em qualquer maneira no equipamento. A gente consegue desenhar o equipamento de acordo com demandas específicas do cliente. Bom, já que eu falei um pouco aí do funcionamento do equipamento, né, nada melhor do que mostrar onde esses equipamentos já foram aplicados. Né? Como eu disse, nós já vendemos equipamentos, já comercializamos nas 5 regiões do país, em mais de 13 ou 14 estados, se não me falha a memória. Então, né, na mineração, nós temos uma ampla faixa de aplicação. Né? Aqui na primeira foto tem uma pilha de ROM na mineração de cobre. Geração de poeira no chute é iminente. Então, o uso desse equipamento aqui resolveu bastante o problema deles. Aqui nós temos uma pilha de estocagem de carvão mineral, né? Eu falei 1 minuto atrás a respeito das torres de instalação. Aqui nós temos 2 exemplos de instalação, né? Se colocasse o equipamento no solo aqui, por exemplo, a gente teria uma eficiência talvez menor, né? Aqui um outro exemplo, na mineração em Minas Gerais também, o uso do equipamento em uma pilha pulmão. Na movimentação aqui de carregamento do material, ocorre uma grande geração de poeira, e para evitar que essa poeira se disperse dali, o equipamento ele está funcionando ali com ele está funcionando ali justamente para bater essa poeira e evitar que ela saia daquela área também. Aqui nós temos uma pilha de carvão, mais uma pilha pulmão, aqui pilha de estocagem de material. Ou seja, na mineração, tem poeira, quer abater poeira, pense no uso dos canhões de Nelo. É uma boa opção. Na siderurgia não é diferente, pessoal. Nós temos aí diversas aplicações, né? Começando aqui, primeira e segunda foto, vocês podem ver que é um descarregamento de escória do convertedor no pátio. É um material ainda está um pouco quente. Observem a geração de poeira aqui. Agora, segundos depois do basculamento, olha como a névoa envolveu toda a poeira e evitou que ela se dispersasse dali. Então, essa é uma aplicação. Aqui nós temos um pátio de estocagem de carvão mineral, né? Essa foto e essa foto é o mesmo equipamento, tá? Então, como vocês podem ver, instalado sobre torre, o equipamento, ele cria essa garoazinha, ele cria essa chuva artificial. Então, isso impossibilita que a poeira se disperse dali. Qualquer poeira gerada nessa área, seja por movimentação de veículos, seja por operações de empilhamento, operações de retomada de minério, toda poeira é abatida
com essa chuva artificial, com essa névoa que o equipamento lança. Aqui nós temos um pátio de sucata, né? Então, tá vendo ali movimentação do material, o equipamento ele está atuando para envolver o ambiente com gotículas de água, né? Da mesma forma, nessa foto, observem como o equipamento ele cria uma atmosfera coberta de gotículas de água. Isso que é o que a gente busca com os equipamentos canhões de névoa. A gente busca criar esse ambiente carregado de gotículas de água para impedir a formação da poeira, para impedir que a poeira saia daquela área. Temos também aplicações em obras de terraplanagem, manejo de rejeitos, né? Então, nós vemos aí diversas mineradoras trabalhando aí com barragens, fazendo movimentação de rejeito. Então, é uma boa aplicação também, o equipamento funciona muito bem. E dentre outras aplicações também, né? Essa aplicação, por exemplo, da primeira e segunda foto aqui, ó, é uma operação de evaporação, né? Utilizamos esses equipamentos com a função de acelerar o processo de evaporação de uma represa, de uma barragem. Então, para evitar que a operação seja interrompida porque a represa atingiu o nível máximo, nós utilizamos esses equipamentos por 3 meses, né, num serviço. Então, nós conseguimos ali controlar o nível da represa com a evaporação facilitada pelos canhões de névoa. Temos também aplicações em áreas portuárias, né? Aqui, essa foto e essa foto, vocês podem ver o equipamento no pier. Então, em operações de descarregamento, operações de carregamento de navio, o equipamento pode funcionar muito bem. Nessa outra foto, nós temos aqui uma pilha de carvão mineral, utilizada em uma grande termoelétrica também, no estado do Maranhão. Então, também teve uma aplicação muito boa. E aqui uma aplicação atípica, mas também que funcionou, climatização de eventos, né? Então, é também mais uma possibilidade do uso dos canhões de névoa. Então é isso, pessoal. O Carlos ele vai dar prosseguimento agora aí com o uso dos equipamentos da Movex, né? E qualquer dúvida acerca dos canhões de névoa, nós teremos um tempinho aí no final para a gente discutir melhor. Beleza? Muito obrigado. Bem, bom dia. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos, não só nessa palestra, mas ao longo da Exposibram, visitando o nosso stand. Vou mostrar outra linha de equipamentos, além dos canhões de névoa, que foi apresentado pelo Henrique. Equipamentos que vai muito em linha, que está muito em sintonia com a missão da empresa, que é apoiar operações sustentáveis. Para aquelas empresas que procuram alternativas para minimizar a exposição dos operadores a riscos operacionais, para aquelas empresas que procuram opções para reduzir a pegada de carbono, descarbonização, como a gente tem ouvido falar muito aqui, é muito interessante você colocar esses equipamentos como uma opção. Bem, são equipamentos móveis elétricos distribuídos pela Supres, são subdivididos, a gente vai subdividir aqui em 2 categorias, uma categoria das mini-dosas ou mini-carregadeiras, que vocês estão vendo aí à sua esquerda, e a categoria dos transportadores à sua direita, a gente está vendo um exemplar aí com um acessório, muito interessante aí para movimentação de peças, equipamentos e materiais. Por favor, pode passar aí. Bem, este ano, em 2021, a Supres começou a distribuição exclusiva aqui no Brasil dos equipamentos da linha Track-O. Alguns exemplares e alguns acessórios você vão ver à sua esquerda. Esses equipamentos são desenhados e produzidos por uma empresa canadense chamada Movex Innovation, uma empresa com mais de 20 anos de mercado, com mais de 400 unidades vendidas em todo o mundo, em operações que vão desde mineração, siderurgia, refinarias de petróleo, de alumínio, de construção civil. Ou seja, isso nos dá uma confiança e tranquilidade para dizer que esses produtos já foram testados e aprovados em diversas tarefas nessas operações. E gostaríamos de destacar as características e benefícios que são interessantes nesses equipamentos. Bem, eles são completamente elétricos, né?
são muito compactos, a gente vai ver alguns exemplares aí para frente, o que dá uma acessibilidade, uma mobilidade muito interessante para esses equipamentos. Todos os equipamentos, sem exceção, são controlados, operados por controle remoto, com ou sem fio, e alguns são projetados, tem uma particularidade muito interessante, que eles podem subir ou descer escadas carregados, né, com carga. E, por serem elétricos, eles apresentam um baixo nível de ruído, não apresentam emissões, o que dá um conforto ainda maior para o operador, não só para o operador, mas para todas as pessoas que estão no entorno dessa operação. Dentre os benefícios que a gente vê aí abaixo, a gente gostaria de destacar alguns, mas o principal deles é que, por ser operado por controle remoto, ele possibilita a redução da presença humana em locais considerados perigosos, confinados, de difícil acesso, e, com isso, ele mitiga riscos operacionais, ergonômicos, reduz a fadiga do operador, porque boa parte do trabalho pesado vai ser feito por esses equipamentos. Então, isso por si só, né, já valeria o investimento nesses equipamentos, mas ele tem também outros benefícios que a gente pode dizer tangíveis, né? Por não ter um operador embarcado no equipamento, muitas das tarefas da planta não precisa ser paralisada, muitas das tarefas podem ser feitas com a planta rodando, o que aumenta a produtividade da planta, né? Por serem elétricos, não terem consumos de combustíveis fósseis, não terem emissões, ele reduz a pegada de carbono, coisa muito falada aqui que as organizações estão buscando. E um dado muito interessante que tem que ser levado em conta na hora de fazer a avaliação econômica da viabilidade da utilização desses aparelhos, desses equipamentos, é que a Movex, pela experiência deles, não informou que o custo total de operação desses equipamentos é da ordem de 1/3 quando comparados aos equipamentos tradicionais a motores a combustão. Então, é um dado muito interessante que deve ser levado em consideração na hora da avaliação econômica. Por favor, Henrique. Pode passar o slide. Bem, passadas as características, vamos falar aqui sobre os transportadores. A primeira linha aí é a linha Twin Track, 2 esteiras, né? O que dá uma versatilidade muito interessante a esses equipamentos. Eles giram em torno do seu próprio eixo, ou seja, é muito adequado para trabalhar em espaços estreitos, né? E eles são projetados para subir e descer escadas carregados. A gente vê na primeira foto acima um exemplo disso, um equipamento subindo ou descendo, né? Carregado. Mas ele tem diversos acessórios. Ao lado, a gente vê aí um acessório para manuseio de tambores, tem diversos braços, né? Diversos acessórios de braços articulados, móveis ou não. Nesse exemplo aí, a última foto acima, ele movimentando um motor elétrico. Fomos procurados por uma grande empresa em Minas Gerais de mineração para prover uma solução para a movimentação de motores elétricos, motores que podem chegar até 2 toneladas, e hoje esses equipamentos são transportados em carrinhos manuais e muitas das vezes precisam de 4 a 5 operadores para fazer essa operação. Caso eles adquirem a solução que a gente apresentou, eles vão ter muito sucesso, que a gente acredita que vai ter muito sucesso nessa empreitada. Eles, inclusive, relataram que já teve um acidente, que um motor desse virou, né, do carrinho, graças a Deus não atingiu ninguém, mas imagine um motor de 2 toneladas atingindo um operador, que estrago não faria, né? Bem, a gente falou que eles são muito compactos, a gente pode ver na foto abaixo eles passando num vão de um elevador, mas poderia ser num vão de uma porta, de um galpão, ou seja, que dá flexibilidade para esses aparelhos trabalhar não só no ambiente industrial, mas no ambiente administrativo, levando uma máquina de xerox, um ar-condicionado, ou coisas do tipo. Na segunda foto abaixo, a gente vê mais uma aplicação subindo uma escada, né, num galpão industrial. Na terceira foto abaixo, a gente vê acoplado um braço telescópico,
né, essa linha Twin Track. Isso aí é numa concessionária de metrô na Europa. E na última foto, a Movex já tinha vendido 2 unidades no Brasil antes da nossa parceria, e esses equipamentos são utilizados para movimentação de roletes ao longo de correias transportadoras, para fazer a manutenção delas. Eu tive a oportunidade de visitar uma delas recentemente, conversar com os operadores, com o supervisor da área, e eles estão muito satisfeitos, porque antes dessa iniciativa eles tinham que fazer a movimentação desses roletes que pesam, nesta unidade, 30 quilos, e faziam essa movimentação com carrinho de mão, e muitas das vezes tinha que colocar no ombro. Imagine um rolete desse cair, atingir o operador, ou rolar a ladeira abaixo e atingir um colega de trabalho, um veículo, um equipamento, o estrago que não seria, né? Essa iniciativa, inclusive, ganhou um prêmio interno de saúde e segurança, não só pela melhoria das condições de segurança, mas pela produtividade. A informação do supervisor é que eles precisavam de 4 operadores para fazer esse manuseio de roletes, e hoje eles utilizam apenas 2, ou seja, metade, e com a metade do tempo. Ou seja, a produtividade desta operação foi multiplicada por 4. Não só a questão de segurança, mas a questão de produtividade foram bastante positivas aí nesse exemplo que eu estou mostrando. Pode seguir aí, por favor, Henrique? Bem, a gente mostrou a linha Twin Track, que é serviços que vamos considerar assim um pouco mais leves, né, para cargas um pouco mais leves, mas também temos a linha para serviços mais pesados, que é a linha Heavy Duty e a linha Cross Country. São para serviços, né, para cargas mais pesadas ou para terrenos acidentados, com presença de lama, brita, areia. Ele trabalha com bastante tranquilidade. As 2 versões de entrada a gente vê nas 2 fotos à esquerda, né? A de cima é o Cross Country e abaixo é a linha Heavy Duty. Temos, né, alguns exemplos aí. Na primeira foto acima, ele trabalhando num terreno acidentado, levando uma espécie de gerador, mas pode trabalhar em áreas internas. Na segunda foto, a gente vê aí com um braço móvel, né? Então, ela tem essa flexibilidade de trabalhar em áreas externas e internas. A terceira foto é um equipamento cross country com um braço telescópico. Fomos procurados também por uma unidade portuária de uma empresa, que hoje eles têm uma movimentação, eles precisam posicionar um equipamento de medição numa frente de trabalho considerada perigosa, arriscada. 2 operadores precisam fazer esse posicionamento hoje, e caso eles adquiram a solução que nós propomos, vai ser o braço, né, esse equipamento com esse braço que vai fazer o posicionamento. Isso significa 2 operadores a menos, né, 2, né, empregados a menos na linha, né, de risco, né. Bem, tem outros acessórios, a gente vê uma espécie de pallet aí na segunda foto, na segunda linha, com esse gerador vermelho e preto. Temos também mesas elevatórias, que é a foto ao lado, né, em formato de tesoura. Também fomos procurados por uma empresa que tem uma operação de manutenção de vagões, onde precisam fazer a retirada e o posicionamento do eixo desses vagões. Hoje, eles fazem essa retirada e posicionamento com uma paleteira, que, segundo eles, é uma operação arriscada, demorada, e acreditam que, se adquirirem esse equipamento, eles vão fazer isso com uma produtividade maior e, principalmente, com a segurança maior, né? A gente falou sobre a versatilidade, a gente pode ver na foto abaixo da última linha, são equipamentos muito versáteis que podem facilmente ser colocados no fundo de uma picape ou de um trailer, levado para outras unidades da planta, ou outras plantas, e desempenhar seu trabalho e voltar sem problema. Na terceira e penúltima foto abaixo, isso é uma operação, é uma petroquímica no Canadá. A gente sabe que as plantas, por melhor layout que seja, por mais moderna que seja, sempre tem aquele cantinho de difícil acesso, aquele cantinho estreito,
e onde os equipamentos de maior porte não chegam, e essa atividade pode ser feita muito facilmente. A gente está vendo aí na terceira foto abaixo, levando uma espécie de bomba, né, um motor para aquele cantinho estreito. E na última foto é um equipamento cross-country, acoplado com um braço móvel, né? Neste exemplo aqui, fazendo uma demolição numa obra civil, mas eu enxergo aí potencial para mineradoras, siderurgia, onde esse braço ele diminui sobremaneira né, o esforço do operador, diminui a fadiga dele, né? E aumenta a precisão, produtividade da perfuração, porque você pode acoplar aí um martelete, uma perfuratriz, sem maiores problemas para desempenhar, né, muitas funções, não só na mineração, construção, siderurgia. Então, é um acessório muito interessante nesses equipamentos. Por favor, pode passar. Pois bem, a gente falou de alguns acessórios, né, alguns equipamentos e alguns exemplos dos transportadores, mas, da mesma forma do canhão de névoa, todos esses acessórios foram frutos, né, de conversas com diversos clientes, e que não impede, muito pelo contrário, de a gente desenvolver outros acessórios caso a empresa que nos consultar necessite. Bem, passando agora para as mini carregadeiras, que são muito utilizadas em limpezas industrial, em locais de difícil acesso. A gente pode ver diversos exemplos, são equipamentos muito compactos. A gente vê na primeira foto acima, ele fazendo uma limpeza numa galeria de águas pluviais, abaixo de uma estrada. Na segunda foto acima, isso aí é numa refinaria de alumínio, né, numa fundição de alumínio no Moçambique, onde o equipamento foi completamente adequado para trabalhar num ambiente de alto campo magnético, de alta temperatura. Ou seja, imagine um operador trabalhando num ambiente insalubre disso, e com esse equipamento foi possível ele trabalhar remotamente e não exposto a um ambiente agressivo dessa natureza. Na terceira foto acima, isso é uma área confinada, na terceira foto acima, é uma galeria de esgoto nos Estados Unidos, onde, com a mini carregadeira com um acessório muito interessante, que são duas câmeras de alta precisão, duas câmeras, uma para frente e outra para ré, onde o operador fica fora desse espaço confinado, trabalhando com joystick, com uma tela, onde ele pode ver a operação, fazer a operação remotamente, sem maiores problemas. Abaixo, na segunda linha, né, a gente vê que o equipamento é outro exemplo numa fundição de alumínio. O equipamento entra naqueles cantinhos bem difíceis, ele é bem compacto, né? Caso não tivesse, né, antes da implementação desse equipamento, teria que parar a planta para poder fazer essa limpeza nesse local. E nas outras 4 fotos, né, a gente vê ele operando embaixo de correias transportadoras em operação, ou seja, a planta, o porto, não precisou parar a operação para fazer a limpeza industrial, ou seja, isso é aumento de produtividade, né? Isso é aumento de confiabilidade da operação. E o operador está de fora, né? Não precisa estar, né? Ele fica num ponto considerado seguro. A gente pode ver mais claramente nas 2 fotos abaixo. Quem faz o serviço pesado e na área considerada mais perigosa é o equipamento. O operador fica numa posição considerada por ele ou pela empresa, né? Ou pelo técnico de segurança segura, e o equipamento faz a operação sem maiores problemas com a correia rodando. Pois bem, isso aí são soluções, né? Dentre outras, né, o equipamento tem diversos acessórios, e para aquelas empresas que procuram soluções para minimizar, para deixar os operadores menos expostos ao risco, e para aquelas empresas que procuram soluções para reduzir pegada de carbono e reduzir também os custos operacionais nessas operações, está aí
belos equipamentos e uma bela opção a ser considerada. Muito obrigado. Caso vocês tenham mais perguntas, estamos à disposição, mas também temos informações no nosso website, né, supres.com.br, e fiquem à vontade para nos ligar, nos contactar, que teremos o maior prazer em retornar, né, com as respostas. Obrigado. Pessoal, nós temos, então, aí algumas perguntas, né? Vou começar pela primeira pergunta aqui, que o Ricardo de Almeida Silva, ele perguntou o seguinte: é possível utilizar algum aditivo supressor de poeira para aumentar a eficiência no controle de particulados? Tem alguma contraindicação para o uso? Bom, respondendo a sua pergunta, Ricardo, é sim, tá? Você pode utilizar adição de produtos químicos à água para melhorar a eficiência. Inclusive, tem alguns produtos em que apenas a névoa de água não é capaz de abater a poeira. É necessário, então, adicionar alguns produtos para otimizar a operação, para melhorar a eficiência. Então, é possível sim. E também existe uma outra aplicação com a utilização desses produtos químicos, em aplicação desses produtos em pilhas de materiais, para evitar o arraste eólico. Então, o uso dos canhões de névoas, ele proporciona uma aplicação mais uniforme, evita erosões na pilha causadas aí por esses mangotes de alta pressão. Então, pode ser utilizado, tá? E apenas a única contraindicação que nós temos é que o produto ele tem que ter uma viscosidade próxima da água. Então, não pode ser um produto muito viscoso, porque senão vai começar a entupir muito precocemente os bicos. Então, esse produto sendo diluído à água e tendo uma viscosidade próximo da água, com certeza pode sim aplicar esses produtos com o uso dos canhões de névoa. Bom, a segunda pergunta, também do Ricardo de Almeida, ele perguntou o seguinte: os canhões são elétricos ou movidos a combustível? Em relação à captação de água, é necessário um tanque de armazenamento? Por exemplo, um IBC? Qual a autonomia? Os equipamentos são elétricos, tá? A tensão de entrada dos equipamentos é 440 volts, mas, a depender da demanda do cliente, a gente pode fazer o fechamento do equipamento tanto em 220, 380 ou 440 volts trifásico, tá? Em relação à alimentação hidráulica, o requisito para ele operar é que seja uma alimentação de água com pressão variando entre 2 a 10 bar, né? Então, se você quiser utilizar um tanque, pode utilizar, caso não tenha disponibilidade de ponto hidráulico na área, você pode utilizar um tanque de água, contando que você tenha uma bomba auxiliar entre o tanque e o equipamento, para garantir sempre a alimentação com pressão superior a 2 bar e inferior a 10 bar, tá? A autonomia do equipamento, já aproveitando a sua pergunta, os equipamentos, eles possuem uma variação de vazão de 5 a 250 litros por minuto. Isso em todas as faixas de equipamentos, tá? Os equipamentos de médio porte, de 5 a 25 litros por minuto. Os equipamentos de grande porte, o SP55 e o SP65, com vazão de entrada de 25 a 50 litros por minuto. E o equipamento maior, que é o SP150, a vazão ela pode variar de 125 a 250 litros por minuto. Mas lembrando, essa vazão é a vazão de entrada do equipamento, podendo ser personalizada de acordo com cada aplicação. A terceira pergunta relacionada à Movex, o Hudson Sueco, que está perguntando: como se dá o carregamento desses equipamentos elétricos? Qual o tempo para recarga da bateria? Quanto tempo de autonomia e qual a tensão para carregamento? Carlos, pode nos ajudar, por favor? Ele fala sobre os transportadores ou sobre as carregadeiras? Ele colocou de forma geral, equipamentos elétricos. Então, vamos falar de uma forma geral. Bem, a autonomia desses equipamentos é da ordem de 3 a 5 horas, né, contínuas, né, que dá tranquilamente para trabalhar ao longo de um turno e, às vezes, ao longo do dia, porque esses equipamentos não ficam 100% ligados,
Então, respondendo à pergunta, a autonomia é de 3 a 5 horas, né? São carregadas, você coloca numa tomada industrial normal, né? Tem uma espécie de fonte, um carregador, né? Que transforma a tensão de 220, por exemplo, para 24 volts, corrente contínua, e ele é acoplado ao equipamento e faz o carregamento. O tempo de carregamento, no caso dos transportadores, é da ordem de 5 a 7 horas, né? Ou seja, de 3 a 5 a autonomia e de 5 a 7 horas para fazer a recarga, né? No caso das mini carregadeiras, ela tem uma quantidade maior de bateria, né, no equipamento. Ele já suporta 8 horas de operação contínua e leva por volta de 12 horas para fazer a recarga. Então, ou seja, 8 horas de operação contínua, dá para trabalhar 2 turnos tranquilamente aí com esses equipamentos. Ok. Temos aqui uma quarta mais algum pergunta. detalhe? Eu acho que não sei se eu respondi todas. Não, tudo certinho. Apenas a tensão para carregamento, mas você falou que é 220? Não, né, pode ser adaptável, isso aí, né? Ok. Quarta pergunta aqui também do Hudson Sueco, Carlos. Qual a capacidade da caçamba do mini dozer? Bem, ele tem duas, né? Tem dois tamanhos, né? Dessa mini dozers, tem a M27 e a M48, são as dimensões. Na menor, carrega até 290 quilos por caçambada, né? E a outra que suporta, né, tem mais capacidade, que até 530 quilos por caçambada. Uhum. Quinta pergunta aqui do Jean Guedes. Qual o alcance máximo do controle? Né? Eu vou responder dos canhões de névoa, que tem um alcance aí de 100 metros, é o controle via rádio, e dos mini dozer, dos equipamentos móveis elétricos, é quanto, Carlos? São 300 metros em áreas abertas, e para áreas que têm obstáculos, né? Por exemplo, naquele exemplo lá da galeria confinada, o recomendável é ficar, no máximo, a 100 metros do aparelho. Ok. O Patrus, né, ele fez um comentário aqui, excelente apresentação, parabéns, e perguntou qual o consumo médio de água em metros cúbicos por hora nos aspersores. Em metros cúbicos por hora, nas linhas de grande porte, SP55, SP65, em metros cúbicos dá 3,6 metros cúbicos por hora. Tá? Nos equipamentos de médio porte, o SP55, dá um consumo de 1,2 metro cúbico por hora. Ou seja, 1.200 litros por hora, e nos de grande porte, 3.600 litros por hora. O Ernesto Luiz está perguntando qual a capacidade de carga dos transportadores, Carlos? Bem, tem da linha leve, né, e da linha pesada. Falar assim um intervalo, né? Começam de 1.000 quilos, né? Isso estou falando em terreno plano, né? Considerado terreno plano. Começa em 1.000 quilos e podem chegar até 5.000 quilos, ou seja, de 1 tonelada até 5 toneladas. Como a gente falou, ele tem a capacidade de subir escadas, subir, né, rampas, e à medida que no caso de escadas, eles podem subir com inclinações até 40 graus, e aí, no caso da linha mais leve, ela chega até 500 quilos, né? Ou seja, 1.000 no plano e 500 na escada mais íngreme. Adicionalmente, o Ernesto está perguntando qual a velocidade máxima de traslado. São equipamentos que não é para fazer o transporte a longa distância, né? Então, os equipamentos, eles variam. Tem a linha standard, né? Eles chegam por volta de 15 metros por minuto, não é, né? Ou seja, para o operador acompanhar a operação, né? O passo do equipamento.
e podem chegar até 60 metros por minuto na sua versão, digamos assim, de alta velocidade, né? Então, respondendo a pergunta, de 15 metros por minuto até 60 metros por minuto. Bom, então ficamos por aqui. Agradeço a presença de todos e, não se limitando a perguntas aqui na palestra, estamos disponíveis no fórum da Exposibram. Qualquer coisa, nos pergunte por lá. Vai ser um prazer atendê-los, vai ser um prazer ter essa conversa. Muito obrigado e um bom dia. Muito obrigado também. Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios.
Barrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.